Os jogadores do Flamengo já estão arrumando as malas. É o único time carioca que ainda está no Brasil, né? Que vai disputar essa Copa do Mundo. Na quarta-feira, o Flamengo viaja para os Estados Unidos, portanto, depois de amanhã, partiu o United States. No dia 16, estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. Você vai ver ao vivo na Globo. A novidade é que o Flamengo pode voltar a contar com o Plata e também o De La Cruz já na estreia. Os dois estão em tratamento intensivo, os dois com lesões no joelho. E olha, só de participar do Mundial, o Flamengo já recebeu uma bolada de quase 66 milhões de reais da FIFA, sem jogar ainda. Tá bom ou não tá? Mas a gente segue no Rio de Janeiro, pelo menos nessa conversa, né? Sim. Até porque eles devem estar perto ali, né? Eu sou péssima de localização. Acho que é tudo Gávea ali, onde eles estão, não é? Eu não entendo nada. Lagoa, Gávea, é perto. Ô, Pedro, além das informações geográficas do Rio de Janeiro, as informações também do Flamengo e, claro, a informação sobre o Gerson, né? Que é o que preocupa o torcedor rubro-negro. Tudo bem, Mari, Bruno? Pois é, pertinho aqui do Cícero, aqui na Gávea. Hoje a gente está até mais abrigado porque aqui o tempo estava mais esquisito. Então, para evitar pingar nos equipamentos e tudo mais, a gente se abriga. Mas, falando de Flamengo, Flamengo que, enfim, vai embarcar na quarta-feira para os Estados Unidos, vai ali para Nova Jersey, como o Bruno disse, mais na costa leste ali dos Estados Unidos, vai ficar por lá, enfim. O Flamengo vai estrear no dia 16 contra o Esperance da Tunísia e está no mercado. O Gerson, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para acrescentar que o Flamengo está fazendo movimentações importantes no mercado em busca de reforços ainda. O nome mais recente que apareceu agora é o de Noah Okafor. É um suíço atacante de 25 anos. O Flamengo está aí em conversas com o Milan, que é o detentor dos direitos do jogador, para trazê-lo. No Mundial de Clubes não dá mais tempo, basicamente, só se essa negociação fosse relâmpago até amanhã, mas para a sequência da temporada. Ele esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, nessa última temporada. Então tem interesse avaliado aí em 15 milhões de euros em torno do valor dele, então o Flamengo conversa para, quem sabe, trazer esse jogador. Está atrás do Carrascal também, já no Dínamo de Moscou, seria em torno ali de 12 milhões de euros, 10 mais 2 de bônus, também conversa, está com muito otimismo em relação ao Carrascal, o colombiano, faz essas movimentações. Do outro lado, pode perder o Gerson? Pode, mas só se o Zenit, de fato, pagar a multa, ou qualquer outro clube, pagar a multa de 25 milhões de euros à vista, de forma integral, rapidamente, sem crédito, sem parcelar, sem mais nada disso. Então o Flamengo está seguro em relação a isso. Gostaria de perder o Gerson? Não, claro que não. É um capitão, ídolo histórico, um jogador muito importante, mas o Flamengo entende que se pagar a multa não tem o que fazer mesmo. E aí o Gerson poderia ser negociado, mas está tranquilo em relação a isso e preparado agora para disputar o Mundial de Clubes muito em breve nos Estados Unidos. Vamos para os números do Gerson, então, por temporada no Flamengo, como o próprio Pedro disse, líder, né, ídolo histórico desse rubro-negro de vários momentos, né? A gente faz o recorte só dessa atual passagem, então, de 2023, com 60 jogos, e aí quase todos como titular, como foi em 2024 e como é em 2025, né? E toda a sua minutagem por jogo ali, um cara que, quando ele está disponível, ele joga até onde ele aguentar. Qual o nível de tenebrosidade Gerson pode deixar o Flamengo, Mário Marra? Ótima pergunta, porque você não está falando de dinheiro, você está falando apenas da capacidade técnica e do que ele pode fazer no campo, né? É nível alto, muito alto. O Gerson, desde aquela época do Jorge Jesus, né, assim, ali eu via muito o Gerson como... É impressionante como ele está em todo lugar, como ele está limpando. Porque às vezes você vê o jogo, você pensa como o adversário pode... E aí eu pensava, pode atacar por aqui. E aí eu olhava, não, acho que por aqui não, porque o Gerson está ali. Então, por aqui. Como assim? O Gerson não estava ali, ele estava aqui? Era um cara que ia fechando espaço, fechando barreira, fechando... Assim, um espetáculo de jogador. Para mim, ele é um espetáculo de jogador. Com a bola, sem a bola, um jogador que é uma referência técnica, um jogador que faz gol, um jogador... Eu acho um jogador quase que a moda antiga, sabe? Bom, é o titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira,
Então, não pensando no dinheiro, porque aí, Mariana, Bruno, Jailson, não tem como, né? E o Pedro que tá... Não tem como. Pensando no dinheiro e pensando na idade dele, talvez o Flamengo não consiga fazer uma outra venda nesse nível. Porque é uma grana muito alta para um jogador que já teve na Europa e um jogador da idade dele. Ah, mas ele pode ser campeão do mundo pela seleção brasileira, ele pode ter uma valorização? Pode, essa hipótese não está afastada. Só que é agora que o Flamengo tem a proposta, não tem depois. E a proposta me parece boa. E aí bem boa, na ele verdade. vai ter 29, é isso? Aí já... É difícil ir para a Europa com 29, Bruno. É difícil. Muito Com difícil. 28 por esse valor já é difícil. Pensa, né? o Arrascaeta tá brilhando há quanto tempo? Verdade. O Arrascaeta é um jogador que faz muito mais gol, que tem mais convocações para a seleção dele, é assim, jogador de Copa do Mundo, e não saiu, entende? Assim, o Gerson é um jogador que já bateu e voltou, só que ainda assim ele está em mais alto nível sempre. Gente, falei aqui do Jorge Jesus, na época do São Paulo ele chegou a jogar como ponta. Sim, ele fazia gol, a média dele era avaliada por gols ali, né? É um jogador muito, muito valioso. Você acha que vale para o Flamengo fazer esse negócio, Jailson, ou segura da maneira que der, para não liberá-lo de jeito nenhum? Nossa. São dois pontos diferentes para mim, assim. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que no lado financeiro, nossa, ele tem que ter gratidão, tem que ficar, porque é capitão do time, blá, blá. Não. Assim, pro Flamengo, 25 milhões de euros à vista por um jogador de 28 anos, provavelmente não vai ter outra proposta dessa, Acho que sabe? aqui no futebol brasileiro você não vai ver isso. Provavelmente não. Às vezes nem para jogador jovem você vende. Nem para isso. jogador jovem, tem, Mas, na questão esportiva, eu acho que, assim, tem uma diferença considerável. Você está aqui, você está como titular da seleção brasileira, você está 1 ano da Copa do Mundo, você está, enfim, um dos maiores clubes, né, do país. Claro. Então, esportivamente, pro Gerson, seria favorável que ele ficasse no Flamengo. Essa que é a realidade. Só que, financeiramente, eu não posso vir aqui falar... Pô, você não deveria ir, por exemplo. Não deveria ir porque tem a Copa do Mundo, blá, blá, blá. Pô, financeiramente não tem discussão, gente. É muito dinheiro. Até pro Flamengo, não só pro Gerson. Pro Flamengo também é muito dinheiro para um cara de 28 anos. Então... Mas eu tenho uma pergunta para o Pedro sobre isso, já, Claro. só para complementar, porque assim, o Flamengo ele vê como uma necessidade de vender jogadores, porque assim, eu sei que existem clubes que se bater o dinheiro, embala, vai, pelo amor de Deus que eu preciso desse dinheiro. A gente sabe que normalmente a situação do Flamengo, Palmeiras, eu ia falar outras não, mas acho que acaba aí minha lista, né? Para por aí. Eles têm esse poder às vezes de escolha, de Tem barganha. essa necessidade de vender. Posso responder? Antes do Pedro? Claro. Se tivesse necessidade, não chegaria nem nos 25. Por O menos. Flamengo não tem necessidade. É por isso que o Zenit está falando que vai pagar à vista a multa. Porque se tivesse necessidade, já tinha Até saído mais com menos. baixo, até mais baixo. 12. Mas eu digo assim, não é interesse. Mas é. Para o Flamengo, o valor por ser alto, ele prefere fechar esse negócio do que o bônus da parte esportiva ou tem uma vontade do Gerson? Não sei se você tem essa informação também, claro. Se também tem a parte do jogador querendo fazer esse movimento. Olha, Maria, o Jailson destacou bem aí, porque o Flamengo não tem interesse em negociar o Gerson, mas tem uma multa estipulada. A partir do momento que tem uma multa estipulada e se o clube se dispor a pagar essa multa, basta convencer o jogador a comprar esse projeto, né, ser seduzido por esse projeto, que é depositar a multa e ir embora. O que o Flamengo pode fazer é o seguinte: não negocia a multa, não aceita um valor abaixo disso, não parcelo, não tem possibilidade de parcelar a multa, apenas pelo valor da multa de forma imediata. E 25 milhões de euros, até para o Zenit, não é algo muito fácil, né? Da gente passar no débito simplesmente assim, cair o Pix. Não é um valor irrisório, pelo contrário, é um valor muito alto. Então, o Flamengo sabe dessa questão, sabe dessas movimentações financeiras do mercado, sabe o valor, o montante que são 25 milhões de euros, perdão. Então fica bem consciente disso, porque se isso acontecer, vai estar bem forrado financeiramente. Teria uma perda, mas voltando um pouquinho lá atrás, no começo do ano, houve aquela sinalização proposta do Zenit ali, que aí poderia ter saído até negócio. O Gerson não se dispôs a sair naquele momento, mas não chegou a... Eu não tenho essa informação de que circulou aí de
quase 30 milhões de euros, era algo em torno de 18 milhões de euros, mais bônus, podendo chegar a 20 e pouquinho. Então não avançou nesse sentido, o próprio Gerson não quis ir naquele momento e aí nesse panorama houve a renovação, com desgaste, tá? Não foi o patamar salarial que se imaginava para o Gerson e companhia no primeiro momento, mas ele ficou ali no top do clube e, em paralelo a isso, houve aquele desgaste de o presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, numa reunião aqui no Conselho, na Gávea, falar o atleta Gerson quer ficar, mas o atleta Marcão, vamos ver, se referindo ao pai e agente do Gerson. Então, há toda uma questão de um desgaste também nesse sentido. Nessas horas um desgaste que pode aflorar diante de uma negociação dessa, e é uma sedução financeira enorme para o Gerson e staff nesse sentido também. Então o Flamengo está resguardado, não quer perder, mas também se chegar com a multa, aí fazer o quê? Não tem muito, a multa o Flamengo considera bem paga nesse sentido aí pelo Gerson, tanto que houve uma redução ali na negociação, né? Uma drástica redução, mas é um valor de mercado que o Flamengo considera adequado pelo Gerson por tudo que o Marra falou aí agora há pouco. E sempre que tem, ou como teve, né, nas últimas negociações, essa história do pai, sempre enrolou, né? Sim. Ou teve esse desgaste, né? A palavra, o termo que o Pedro usa é bom, né? Assim, tem esse desgaste, né, na conversa. Vale a gente aqui pontuar, né? De 200 milhões de euros, né? Que é aquele valor absurdo, justamente para ninguém chegar aqui e pagar, para 25 milhões de euros. Que mesmo assim já seria um valor alto. É alto. Já. E o que o Flamengo pode fazer, acho que isso a gente tem que deixar aqui bem explicado para o fã de esporte, é isso. Você quer o jogador, ele é muito importante para a gente. É o nosso capitão, é o nosso titular e titular da seleção brasileira. Se vocês querem, vocês paguem a multa à vista e o valor integral. É o que o Flamengo está fazendo. Você pode negociar dessa forma. Ó, você quer o jogador? Fez com o De La Cruz, né? É o mesmo esquema. Você quer o jogador? Você vem aqui e paga à multa vista. é essa e pronto. Caso não pague à vista, então Sim, não precisa faça conversar negócio, comigo. não tem Não é conversa. ação entre amigos, né, gente? Exatamente. Não é o tal do fez jogo duro, né? Exato. É meu direito, É o caramba. direito, exatamente. Ai, não, então vem aqui. Não, pode levar. Não. Quer levar um Você outro quer? também? Claro que não, pô. Liga só pra avisar, né, Marro? Já depositei e cai amanhã. Aí nem não vir, tem então. que fazer. Não quero olhar pra sua cara. Já leva. Mas eu e fico pronto. pensando na parte esportiva ali, gente. Luiz Henrique. Então, Luiz Henrique, Mas é Botafogo, isso, voando, mas sumiu. aí é ele. Sumiu. Vai Mas é aparecer dele, agora. a visão dele. Mas aí é ele. Isso que eu tô falando. Aí o não Rubem é o- Neves vai lá e faz o gol que dá o título a Portugal, né? Era um jogador que já era da seleção, que sai do radar porque vai para a Arábia, mas ele já era da seleção. Mas o O Luiz Gerson Henrique... já tá garantido. Só que o Luiz Henrique também estava na seleção. Mas eu acho que é diferente. O Sim, Gerson tem muito mais tempo, eu sei, né? mas também E continua com um novo técnico. não está mais na Eu seleção. concordo, tá? E também tem a Sim, questão da... Concordo, mas assim, eu acho que o Gerson está no patamar. Não, mas então, em relação ao Rubem Neves, rapidamente, a Arábia não está com nenhum embargo, né? A Rússia está lá com embargo, não está sim. não tá disputando as competições europeias. mas porque deixa de ser num nível mais sei, alto nível entendi. competitivo, né? Nação Rubro-Negra, uma ótima noite para todos. Prestem muita atenção nessas informações que estão saindo aí. O Flamengo está otimista de fechar a contratação do Jorge Carrascal ainda hoje, né? O José Boto, junto ali com o BAP, todo o staff do Flamengo tá com grande otimismo, né? De ver o meia colombiano viajando para os Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, assim, a diretoria acredita que nessas próximas horas aí, né, o Flamengo pode ter sucesso nessa chegada desse grande atleta e não para por aí. Não para por aí, o Flamengo mira um reforço galáctico, que se trata do Malcom. Esse joga muita bola, esse chega para vestir a camisa e sair jogando. É um baita de um jogador, por onde passou, fez história. E o atleta tem um grande desejo, uma grande vontade de voltar ao futebol brasileiro, né? Então, assim, a Copa do Mundo tá chegando. É um cara que ganha um altíssimo salário, né? Beirando ali na casa dos 10 milhões por mês. Então, assim, é um baita de um jogador, mas ganha um altíssimo salário. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Malcom comando sagrado. Esse chega para mudar o patamar. Esse eu já vou dar logo a minha opinião. Joga muita bola. É um cara que chega para ajudar o Flamengo a mudar o patamar naquele setor ofensivo. Flamengo precisa de jogadores decisivos, jogadores que façam gols, jogadores que dão assistência, e o Malcom é esse jogador canhotinho, muito bom de bola. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, vocês aprovam a chegada
né, do meio atacante Malcom, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!